Todos se emocionaram com a narrativa de Saulo e Lina. A equipe médica se preparava para a etapa da Dinamarca e eu convidei todos a ir em busca de um elo importante da corrente de paz. Ksênia estava prestes a deixar a terra. Assim, fomos todos para a fronteira oriental. Lá, os camaradas dominavam e tomavam à força até mesmo alianças de casamento dos civis poloneses indefesos. A chaminé da pequena casa de Ksênia, na fronteira com a União Soviética, parecia uma locomotiva de ferro diligente. Os legumes e a carne da Marta, caçada por Haskell, cheiravam a condimentos picantes que aguçavam a fome. Entramos na residência e encontramos a dona da casa mexendo o guisado. Os 4 rapazes estavam na floresta, em busca de mais alimento e lenha. Refeitos dos ferimentos já se encontravam naquelas paragens haviam vários dias, vivendo felizes, tais quais os anões, que aqui, ao contrário do conto, eram hóspedes da princesa. Pancadas fortes na porta, seguidas de palavras em russo, fizeram Ksênia tremer. Seu coração se acelerou, as pernas pareciam não aguentar o peso do corpo, e o estômago, este órgão que sofre de maneira colossal nossas emoções negativas, parecia mais gelado que as montanhas. Abriu a porta e viu 4 militares do Exército Vermelho. Um deles, que parecia o superior, falou com ela em polonês arrastado. Eu sou Aleksiej e estes são meus camaradas. Queremos comer e depois partiremos em paz. Sirva-nos. Sem discutir, ela serviu os militares, sabendo que ficaria sem jantar, assim como seus amigos. Entretanto, não podia argumentar. Um dos outros soldados russos, que não se comunicavam em polonês, disse algo a Aleksiej, e este perguntou a ela: Quem mora com você aqui? Ninguém, senhor. Por que cozinha tanto guisado? Para durar a semana toda. Nunca sei se terei lenha. Ksênia olhou pela janela e percebeu que os rapazes estavam voltando. Estes notaram, mesmo de longe, a presença dos inimigos na casa. A jovem disse em voz alta: Vivo sozinha aqui. Meus pais estão mortos. Entendendo o recado, os 4 irmãos entraram no portão, usando o alçapão externo. O comandante soviético estacionou os olhos por alguns minutos em um pedaço de pano velho que a anfitriã usava para limpar o fogão a lenha. O retalho estava gasto e sujo de carvão, mas não o bastante para que o astuto Aleksiej não reconhecesse nele um pedaço de farda do exército polonês. Andou em círculo pela cozinha, tocando vários objetos pertencentes ao regimento. Eu apanhei essas coisas no campo de batalha, senhor, explicou Ksênia. O nervosismo a denunciava. Onde estão os soldados inimigos que você abriga aqui? Disparou o russo. Soldados do exército polonês não são meus inimigos. São meus compatriotas, meus irmãos. Vocês é que são meus inimigos. Onde estão? Não existem soldados inimigos aqui, além de vocês. Se não me disser onde estão esses traidores que deveriam estar no nosso regimento, você será uma amiga fiel
amável e morta. Ele riu sarcasticamente. Foi como se Ksênia pudesse ver ali, à sua frente, Carlos, o religioso que amara outrora e pelo qual abrira mão dos próprios filhos, aqueles mesmos que agora estavam no porão, sob a casa. Ela disse apenas um não, quase inaudível, seguido de um movimento negativo frenético com a cabeça. Lia e Ana, espíritos com um lado maternal desenvolvido a duras penas nas procelas terrestres, amparavam a jovem naquela aflição extrema. A moça experimentava uma sensação de repetição, como se já soubesse o final da história. Desta vez, porém, protegeria seus filhos. Num ato de coragem insana e estúpida, ela cuspiu no rosto do russo e, sentindo-se totalmente curada da doença que a acometera um dia, disse, com as lágrimas a banhar-lhe as faces queimadas de frio: "O Senhor não vale nada. O Senhor não é nada. Eu o repudio." Alexiei tomou o fuzil que se encontrava encostado na mesa e nem mesmo o engatilhou. A arma trazia fixada em sua extremidade afiada baioneta que ele usou para, de um só golpe, brutal e certeiro, atacar Ksênia no abdômen. Gritando de dor e aflição, ela tombou. Cosme e Salomão desligavam-na do corpo. Ana e Lia seguravam suas mãos, e o resto de nós se mantinha em fervorosa prece. Uma vez fora do corpo, Ksênia, que estava completamente perturbada, agarrou-se à porta que ligava a cozinha ao porão, na tentativa de proteger os rapazes que se encontravam escondidos. O comandante russo sentou-se para esperar pelos poloneses que ele acreditava estarem para chegar em casa. Era difícil observar tudo sem interferir. O senso de justiça opaco que temos nos impulsiona a crer que uma injustiça está sendo cometida. Devemos, portanto, ressaltar: não existem vítimas inocentes. Mas Saulo e Lina, principalmente, com seus temperamentos inflamados, eram difíceis de conter. Miravam a recém-desencarnada no ápice do desespero e o agressor friamente sentado ao lado do corpo jovem e sem vida, à espera de outros para agredir, e choravam desconsolados. Eu os abracei, pedindo que orassem e se harmonizassem. Ana, como última genitora de Alexiei, interviria com sucesso. "Eles terão de aparecer", disse o russo. "Não poderão passar a noite lá fora. Se o fizerem, o frio cortante fará o serviço por mim. Eles virão, porque têm fome e frio." Descontrolada, Ksênia tentava avançar contra o desafeto e expulsá-lo de sua casa. Não atendia aos apelos de Leon, que tentava acalmá-la. Ana, então, assumiu o papel que viera desempenhar naquela casa. Aproximou-se de Alexiei e, fazendo-se visível, envolveu-o em um terno abraço. "Alyosha", disse, tratando-o pelo diminutivo. "Mamushka", ele murmurou. "Como pode? Está morta." "Sou eu mesmo, Alyosha. Estou bem viva. O que está fazendo, filho? Se seu papacha pudesse vê-lo hoje, morreria novamente de desgosto." O rosto do soldado expressava medo, incredulidade
e um respeito quase subserviente. Estava diante da genitora, esta figura que nos faz estremecer desde o berço até o túmulo, amada e respeitada em todos os confins da terra. Há coisas que definitivamente transcendem a nacionalidade. A reação em frente à figura materna foi a primeira que presenciamos. Papacha sempre sonhou comigo no exército. O militar estava estupefato. Sim, mas Nikolai era um homem bom e honesto. Ficaria muito desgostoso por vê-lo cometendo atrocidades e abusando do poder. Deixe essas pessoas em paz, meu filho. Estou muito zangada com você. E seu pai, meu bom Kolya? Se pudesse, lhe daria uma surra de chicote. A guerra será longa e o mundo dá voltas, Alyosha. Amanhã pode ser você a minoria indefesa, nas mãos de um inimigo sem misericórdia. Vá embora agora. Você prometeu a essa moça que partiria em paz depois da refeição, mas a matou. Que tipo de homem eu criei? Sem palavra? Sem honra? Filhos da mãe Rússia não se portam assim. Saia imediatamente daqui. Sim, Mamoska, estou indo. Chamou por seus comandados, que não entenderam o que se passara dentro da pequena cabana. Sem opção, seguiram um superior amedrontado, que chorava muito. Julgaram que ele estivesse louco por sair correndo, sem esperar pelos poloneses. E isso depois de ter falado sozinho, imaginando ver alguém de patente superior. A única ordem que lhes deu foi de esquecerem imediatamente o ocorrido naquela cabana. Ao ver os russos partirem, deixando seus meninos, entre aspas, com vida, Ksenia se acalmou, beijou cada um deles e concordou em ser levada para nossa enfermaria. Mas Ana chorou, sentida pelo filho transviado dos padrões morais que um dia lhe transmitira. Abracei minha nobre amiga e prometi que em breve estaríamos tomando seu rebento nos braços e reconduzindo-o ao aprisco do pai, de onde nenhuma só ovelha se perderá. De volta à enfermaria, olhamos para Ksenia, que dormia, recuperando-se para estar presente no resgate de Alexei. Ou como dizia Ana, o pequeno Alyosha. Ou ainda, Carlos, a paixão que deveria se tornar amor e não aversão. Nós nos sentamos em círculo e agradecemos a Deus pela tutela de Jesus e a este pela proteção de Zaqueu. Pedimos então a Leon que nos explicasse a história de Ksenia com base nos estudos da alma. Prestimoso, ele nos esclareceu várias dúvidas. A história dessa moça é realmente intrigante. Devem ter percebido que suas duas últimas mortes físicas foram de uma semelhança assombrosa. Todos concordamos, já que era exatamente essa semelhança que deixara a equipe curiosa. Pois bem, o evangelista Marcos nos conta, no capítulo 9 de seu Evangelho, versículo 47, uma passagem na qual Jesus diz: Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranque-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus do que tendo 2 olhos e seres lançado à geena do fogo. Sabemos muito bem que céu e inferno são uma questão de estado de consciência. Logo,
Entrar no paraíso é ter a consciência tranquila, e o inferno é a culpa que nos consome. Sempre que cometemos um delito ou escândalo e não temos mais justificativas para esse ato, não tendo a quem culpar ou com quem partilhar nossa culpa, tentamos transferi-la ao órgão ou parte do corpo que usamos para cometê-lo. Bombardeamos esse órgão com as mais variadas toxinas fabricadas pelos sentimentos inferiores que nos dominam e fazemos adoecer um instrumento de nossa queda. À medida que esse órgão se deteriora, nós nos sentimos livres da culpa. Em alguns casos, apenas a mutilação pode nos tornar totalmente libertos. Uma vez mutilados, entramos em um estado de consciência tranquila, ou paraíso. Ao mesmo tempo, a imperfeição espiritual é sanada com a ajuda do corpo físico, que funciona como um abençoado filtro. Assim, entramos no paraíso sem um olho, por exemplo, mas com a consciência tranquila e o perispírito limpo da imperfeição que o escândalo causou a ele. Quando nos culpamos, sentimos que o motivo de nossa queda foi determinado órgão, e o fato de arrancá-lo, entre aspas, de nós, nos soa como arrancar a culpa, arrancar o erro. Ksênia, por exemplo, seu maior sentimento de culpa era devido aos filhos que não deixou nascer. Transferiu a culpa ao útero e odiou esse órgão, que já se encontrava danificado pelos atos hediondos. Acabou por atrair a ele a agressão do amante na Espanha. Uma vez no plano espiritual, seu corpo sutil trazia as mesmas avarias que o físico sofreu. O corpo de Ksênia foi moldado a essa imagem e semelhança. Por isso, o sofrimento nessa área era agravado pela culpa que ela carregava em seu inconsciente. Assim, ela novamente atraiu o mesmo gênero de desencarnação. Teve o útero perfurado. E se não houvesse a guerra, como se daria essa mutilação? Perguntou Ana. As lesões inatas, aliadas aos bombardeios de toxina da própria vítima, arrastariam para uma infecção, e mais cedo ou mais tarde ela perderia o órgão. E a próxima encarnação dela será assim outra vez, já que ela ainda está lesionada? Não, Lia, ela está sendo tratada e dessa vez responderá muito bem, pois sua culpa será curada quando souber que seus bebês estiveram com ela e desenvolver o afeto mútuo e verdadeiro. Ela descobrirá que os amou e foi amada por aqueles rapazes de maneira magistral, pois mais de uma vez salvou a vida deles. E o mais relevante, se não pôde dar a vida a eles, deu a vida por eles. Quer dizer que se ela tivesse amado esses rapazes ou feito algo por eles, seria o bastante? Não precisaria da mutilação? Claro que não. Poderia pagar o mal que fez a eles com muito amor e trabalho. Porém, sua própria culpa fez ela uma pessoa doente e a impossibilitou de dar à luz. Se não tivesse minado suas forças com esse sentimento que não vale nada, teria ressarcido o prejuízo dos filhos sem dor. Lembrem-se sempre, a culpa não quita débitos, não cura dores, não desfaz o escândalo, não seca lágrimas. A culpa é destrutiva, não nos deixa soerguermos nem a nós mesmos, que se dirá de nossas vítimas.
Ela é o prelúdio do arrependimento e da reparação. Mas é um caminho muito longo que não precisamos percorrer. O auto-perdão, o amor e o trabalho são caminhos curtos e retos. Quão perfeita é a justiça divina! Exclamei. Sim, meus amigos, o amor cura todas as feridas, do corpo e da alma. É o melhor remédio, a melhor vacina. Quem ama não tem perrengues. Algum de vocês já ouviu uma narrativa que dissesse: naquele dia, Jesus estava febril, parecia resfriado. Ou, Jesus estava muito deprimido naquela tarde em Genezaré. Todos rimos gostosamente e respondemos em uníssono: não, não, de jeito nenhum. Ele fazia uso contínuo do maior remédio e nos deu a receita inúmeras vezes. Todos envolvemos Leon em um abraço coletivo e nos empenhamos no tratamento de Ksênia, que seria elo importante dos trabalhos de paz. Os ânimos agora pareciam acalmados. Entramos no período conhecido como falsa guerra, entre aspas, enquanto nos preparávamos para os acontecimentos ao norte. Era previsto que os alemães estenderiam seus tentáculos em direção à Dinamarca e à Noruega. Em seguida, era óbvio que o alvo seriam os Países Baixos. Estes representavam pontos estratégicos para os seus objetivos centrais: a Grã-Bretanha e a odiosa, entre aspas, França.